Bom, boa noite, pessoal. Vamos só aguardar mais um minuto, que daí a gente já vai estar transmitindo ao vivo pelo Facebook. E para a gente não deixar as pessoas para trás. Deixa eu ir dando boa noite aqui. Espera aí que eu ainda estou... Carolina, Mariana, Patrícia, Ricardo, Sebastião. Tudo bom? Boa noite, pessoal. O pessoal já vai entrando. Bom, vou começando, mesmo porque o tempo urge. Boa noite a todos e todas. Eu formatei um evento para inspirar todas as mulheres que estão focadas em superar dificuldades em prol de um propósito na carreira, na política, algo nunca feito, metas quase inatingíveis e que querem ser protagonistas de alguma transformação. E atrizes de rupturas, para que não desistam, né? Que a gente sabe que muitas das vezes a gente tem aquela fraqueza diante de uma situação e a gente acaba pensando na desistência. Eu mesma não desisto. E inspiração também para os homens, né? A gente precisa estimular o companheirismo, a solidariedade, o reconhecimento das nossas competências e qualidades. Afinal, a gente vem se preparando para qualquer posto. Então, a gente vai chegar no momento onde a gente vai estar em qualquer posto disputando em pé de igualdade. Então, é um olhar para frente, reconhecer que em tudo nessa vida, a alternância dos olhares entre mulheres e homens traz uma enorme vantagem. E hoje, como a gente vai falar sobre isso, traz enorme vantagem para as instituições, traz enorme vantagem para a política e traz uma enorme vantagem para as corporações. Né? No ambiente empresarial, hoje em dia, é o que mais se fala, diversidade. Inclusive, nos escritórios de advocacia, ontem eu assisti uma live com o Cagé maravilhosa sobre diversidade nos escritórios de advocacia. E se esses ambientes ficam melhores para todos e todas. E é isso que a gente precisa ter esse olhar. Tenho uma alegria enorme hoje de ter 3 líderes mulheres vitoriosas, diga-se de passagem. Uma mulher à frente do Instituto Brasileiro dos Advogados, Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a Rita Cortes. Temos a secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, que assumiu uma maestria inquestionável a pasta e que é muito questionada, é um tema que é muito questionado por falta de compreensão, apenas isso. E confesso que antes de conhecer Nara Borgo, eu era uma das que não compreendia. Depois, eu sou outra pessoa. Paula Correia, primeira CEO da Aviação Guia Branca, que constitui um braço forte do Grupo Guia Branca, um dos maiores do estado do Espírito Santo, se não o maior, tem 16 mil funcionários, um conglomerado de empresas de transporte e logística, um dos maiores do país. Percebam que eu tentei trazer olhares diferentes de posições de liderança feminina. Doutora Rita trilhou os caminhos institucionais em posições que levaram à visibilidade própria, um reconhecimento para uma eleição nacional de uma classe, né? A Nara, por sua vez, por suas competências de muito tempo, foi nomeada pelo governador para uma pasta que é super sensível, mas que ela está assim, tocando como... Ela é inquestionável no governo Casagrande. E temos a CEO de um grupo empresarial conhecido, o Grupo Guia Branca, conhecido como uma qualificação de competência profissional, né? Uma rigidez profissional muito grande. E ser líder de nem sei quantos mil funcionários ou que tenha aviação, e a Paula vai contar aqui para a gente, não deve ser fácil. Então, eu passo então a palavra para as 3 maravilhosas líderes para uma boa noite para todo mundo, para dar uma boa noite inicial. Doutora Rita. Bom, uma boa noite a todos e todas. É um prazer, uma alegria estar participando dessa... Eu não sei se é um webinar, eu chamo de webinário ou chamo de live.
né? Eu ando trocando absolutamente as expressões. Mas, né, é uma alegria. Por quê? Porque é um webinário leve. Né? Hoje eu não vou falar de direito, não vou falar de política, a responsabilidade é grande, até porque eu vou dividir, né, uma trajetória de vida, quer dizer, falar um pouquinho de trajetória de vida com duas mulheres, também não as conheço, espero, passada a pandemia, que a gente possa se encontrar. Né? Tem algumas pessoas que andam fazendo até o webinar e live com um vinho do lado, né, uma cervejinha, aí, mas eu espero encontrá-las. Enfim, assim que passar a pandemia, a gente está vivendo uma situação muito difícil, muito triste. Muito triste. Não poderia deixar de fazer essa referência, até porque você ter mais de 100 mil mortos e milhares de pessoas infectadas, isso não é uma coisa normal. Né? Não pode ser considerada normal, e a gente tem que ter sensibilidade para o que está acontecendo no país, porque isso influencia, inclusive, o nosso posicionamento, enfim, a nossa atividade, tudo está interligado. Mas, enfim, Érica, obrigada pelo convite. Né? Eu estou aqui muito satisfeita de estar, enfim, com vocês. O convite já está feito. Né? Não sei se vocês tomam um vinho, mas também, se quiser tomar uma cervejinha, não tem problema. A Paula e a Nara. Então, é isso aí. Eu acho que a primeira fala no sentido de seguinte: nós temos o mesmo objetivo, mas trajetórias diferentes. Eu não diria, Érica, que seria um olhar diferente, até porque eu acho que nossos olhares vão coincidir. Né? Eles vão se bifurcar. Verdade. Né? Os caminhos vão se bifurcar, a gente vai se encontrar mais ali adiante, cada uma, entendeu? Montando lá o seu tijolinho, o seu cimento para chegar, enfim, aonde nós chegamos, que não é fácil. Né? Não vou dizer que enfim, é uma coisa tranquila, não, foi difícil, é luta, é conquista. Né? Eu acho que estar à frente, né, que é o tema, né? Estar à frente das mulheres, eu acho que não chega tanto, né, mas é uma conquista de todas nós, sempre. Então é isso aí, Érica. Eu agora devolvo a palavra para você, ao seu. Obrigada, doutora Rita. Nara Borgo, minha amiga. O seu fone. Isso. Desbloqueia ela, sabia? Foi agora? Agora foi. Então, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Érica, obrigada pelo convite, pelas suas palavras. Você é suspeita que a gente é amiga, tá? Então, assim, eu estou aqui de ouvinte, eu acho, para aprender muito com a doutora Rita, com quem a gente sempre ouve falar do trabalho desenvolvido, e com a Paula. Feliz de estar aqui, Paula. A gente ia participar de um evento antes, não foi possível, mas Érica está fazendo cada coisa nesse período de pandemia que ela conseguiu que as nossas agendas casassem. Então, Érica é uma mulher incrível. Então, eu quero dizer que aceito o vinho, tá, doutora Rita? Aqui, quando a senhora vier ou quando me convidar, já estou me convidando, a gente toma esse vinho. Ela não vai aí nunca. Oi? Tá. Ai, desculpa. Vou tentar me policiar, hein? Também. Vou mentalizar aqui. Mas é um momento muito importante, né? Reunirmos aqui mulheres para tratarmos desse tema que nos é tão caro. Eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Então, obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, Érica. Obrigada a você, Nara. Paula Corrêa. Gente, boa noite. Boa noite hoje especial para as mulheres, né, Érica? Para as mulheres que estão nos assistindo e que a gente cumpra o planejamento desse encontro tão bacana de inspirar mulheres, da gente dividir um pouco da trajetória, do nosso dia a dia. Né? Diferente de vocês, eu sou engenheira, né? Atuo há 23 anos na gestão de empresas privadas e eu espero poder contribuir, né? numa troca. E certamente, doutora Rita,
é com base em muita luta, né? A gente sabe o quanto a competência é importante. E toda vez que a gente é convidado para falar, eu falo que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E onde ela estiver disposta para lutar para estar lá também, né? Porque eu acho que esse desejo é que move toda essa preparação. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, daqui a pouco, um pouco dos valores e das crenças que eu divido muito com o meu time e que eu acredito que têm sido muito determinantes para chegar até aqui, né? O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a excelência em tudo que a gente faz, o protagonismo para a gente escolher o que a gente quer ser pessoal e profissionalmente, e a afetuosidade, que eu considero um dos pontos mais bacanas da liderança feminina, é a gente permanecer feminina, a gente permanecer com toda a nossa essência para de verdade fazer a diferença. Então, muito obrigada. É um prazer, doutora Rita, te conhecer. Nara, enfim, estamos juntas num painel, né? E, Érica, muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada. Doutora Rita, vamos começar com a senhora, com desculpa, com você. Fica à vontade, Érica, porque vai ser impossível. É a minha origem. Eu sou assim. Nos conta um pouquinho do IAB, a história, a estrutura institucional, até para a gente entender, e aí fala um pouquinho da história da senhora, para a gente saber do seu caminho. Como eu fico feliz de saber que uma entidade de classe nacional tem uma presidente mulher. Eu fico muito feliz. Bom, eu sou a segunda mulher presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Isso. Mas, Érica, antes de mais nada, como nós estamos com... alguém me falou assim, não é telenautas, não é plateia, não são os ouvintes, são os termos, são as expressões, né, que enfim, a nova situação nos traz. Mas internautas. Internautas. Né? Então, como eu não sei se tem alguns internautas, deve estar assistindo alguns advogados e advogadas, né? Para quem não sabe, nós estamos no mês da advocacia. Né? Ontem, 11 de agosto, foi a inauguração dos cursos jurídicos. Isso tem muito a ver com a história do IAB, do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu digo que 11 de agosto deveria ser o dia de se comemorar a educação jurídica. Né? Até porque eu entendo que o mês de agosto é dedicado à advocacia. E nós temos, inclusive, a advocacia, a voz da liberdade. Né? Nós defendemos aí a sociedade com relação ao Estado Democrático de Direito. A democracia tem como pilar, né, a advocacia brasileira. Então, eu saúdo a todos os advogados e todas as advogadas pelo nosso mês, o mês de comemoração da advocacia. E, em especial, as mulheres advogadas. Né? Hoje já, Érica, eu só espero não sair muito, eu vou falando, eu acabo saindo fora da rota. Se eu sair fora da rota, você me avisa. Fica à vontade. Não, é porque hoje, na nossa área, na área do direito, na organização das instituições, né, as mulheres avançaram bastante. Hoje, todas as seccionais, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma comissão dedicada à mulher advogada. Né? Alguns anos atrás, a gente só tinha na seccional do Rio, na OAB do Rio de Janeiro, na seccional do Rio de Janeiro, né, uma comissão chamada OAB Mulher. Reunia mulheres fantásticas. Acabamos de perder, inclusive, uma delas, que é a Moema Batista, que foi uma grande advogada trabalhista, uma mulher guerreira. De Cachoeira, aqui do Espírito Santo. Exatamente. Presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, foi presidente da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas. Ela sempre foi a primeira. Eu fui a segunda mulher a presidir a Associação Carioca de Advogados Trabalhistas. Bom, mas, enfim, isso não é uma disputa. Né? Que bom, né? Que bom. Né? Várias mulheres, né, aí participando da vida política, da vida institucional, né, participando do direito, crescendo, né, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Isso é uma outra história. Eu vou falar um pouquinho do Instituto dos Advogados Brasileiros, porque
realmente é uma situação muito difícil falar, né, da participação, da intervenção das mulheres, né, em qualquer meio. E, aliás, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu vi, Érica, que você fez essa chamada falando na solidariedade entre as mulheres. Mais do que Uhum, solidariedade, a gente tem que ter sororidade, né? uhum, Acabar com aquela história que mulher não vota em mulher, entendeu? Mulher sempre acha que a outra não está se vestindo adequadamente, né? Aquele negócio assim, vai, você está num restaurante, você está num lugar público, comemorando, aí você vai no toalete, aí já dizem assim, elas, ó, lá vão duas mulheres, vão fofocar, enfim, falar mal, né? Falar mal, desprestigiar a figura, desqualificar a mulher. Né? Então, uhum. isso daí tem que ser superado pelas mulheres, porque isso ainda existe até hoje. Né? Mulher vota sim em mulher, mulher não desqualifica mulheres. E se desqualificam, que elas tenham a consciência de que isso daí apenas, né, nos coloca num patamar inferior ao que nós efetivamente conquistamos. Então, a gente tem muitas dificuldades. Hoje nós estamos discutindo paridade na ordem, na advocacia, a maioria é de mulheres, pelo menos no Rio de Janeiro nós somos a maioria. Né? Não temos ainda uma, uma presidente disseccional, nós já tivemos, inclusive, presidentes seccionais, que foi a Marinela, que hoje está no Conselho Federal da Ordem, mas, enfim, né, hoje você não tem uma presidente É, mulher no sistema OAB. Né? Enfim, não corresponde, né, ao número, a esta representação não corresponde à realidade, né, da advocacia, tendo as mulheres, já que nós mulheres nos constituímos com uma maioria, né, dentro da classe, né, principalmente no Rio de Janeiro. Não sei nos outros estados, mas no Rio de Janeiro hoje nós somos maioria. aqui está 50-50 praticamente, por cento. Pois é, e tem muita discussão em torno disso. Eu sei que não é um assunto calmo e tranquilo, ainda que haja um projeto para ampliar, né, não só ter a cota em Uhum. toda a diretoria da ordem de 30%, e sim ampliar para ter efetivamente paridade, 50 e 50, mas eu sei que isso aí ainda vai ter, nós vamos ter que ainda brigar muito para chegar lá. Bom, mas vamos falar do Instituto dos Advogados Brasileiros. Pelo menos no Instituto dos Advogados Brasileiros eu estou presidindo. Eu, pelo Não menos, é? sou presidente. Sou presidente do Instituto. Para falar dessa instituição que é quase bicentenária, o IAB é a instituição jurídica mais antiga das Américas. Nós completamos e comemoramos no dia 7 de agosto o aniversário do IAB. Completamos 177 anos de existência. Então, somos a instituição jurídica que gerou, né, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, do Instituto dos Advogados Brasileiros é que saiu a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é uma instituição que participou da formação do ordenamento jurídico brasileiro e ajudou a construir o pensamento constitucional. Então, a importância do IAB, tanto do ponto de vista educacional, cultural, né, enquanto produção intelectual, jurídica, mas com uma aplicabilidade para a sociedade, quer dizer, que realmente tem uma correspondência, que atenda aos interesses da sociedade, é fantástica, quer dizer, é uma importância muito grande. Então, eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada por estar à frente dessa instituição. E até no dia do aniversário eu disse assim, bom, eu espero chegar aos 200 anos e comemorar os 200 anos do IAB. Se Deus quiser, eu chego lá. Mas, enfim, nossa história é uma história da advocacia brasileira e uma história do direito brasileiro. Então, falar do Instituto dos Advogados Brasileiros, eu passaria aqui vamos dizer assim, a noite toda, entraria no dia seguinte, porque 177 anos de história não dá para a gente, eu não tenho, primeiro que eu não tenho essa capacidade, né? Não dá para se sintetizar em poucas palavras. Agora, como é que é isso, né? Como é que é alcançar a presidência de uma instituição como essa? Em primeiro lugar, a advocacia ela tem um perfil masculino.
né? Tem Certo. um trabalho muito interessante de uma professora, que é o Teto de Vidro, né, da advocacia, que faz um levantamento de todos os escritórios de advocacia, por que a mulher não consegue uma ascensão profissional. Hoje ela ingressa no mercado de trabalho, ela tem chances, ela tem oportunidades no mercado de trabalho, mas por que ela não atinge, vamos dizer assim, o ápice da carreira profissional? Por que elas não são chefes? Né? Eu estou vendo a Paula. A Paula ela está à frente de um gerenciamento, mas na advocacia, nos escritórios de advocacia, ainda que isso aí paulatinamente esteja sendo modificado, mas ainda é muito difícil as mulheres atingirem, né, vamos dizer assim, o topo, né, da carreira jurídica, considerados, vamos dizer assim, os grandes e médios escritórios, né? Não uma advocacia individual, porque tem muitas mulheres também advogando voo solo, né? Não participam, não integram o escritório de advocacia. Então, eu estou querendo lembrar o nome da professora, a professora Bertolin. Ela fez esse levantamento e é muito interessante, né? E eu acho que, ainda que tenha sido direcionado a uma análise dentro das carreiras jurídicas, aliás, tem uma associação, a Associação Brasileira das Mulheres em Carreiras Jurídicas. A BMCJ. Exatamente, que é, inclusive, conveniada com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Mas, ainda que isso não é só uma característica das mulheres que, enfim, seguem carreiras jurídicas. Eu acho que existem determinadas situações que são comuns a todas nós. Por isso que eu disse assim, nós vamos, em determinado momento, tudo vai se encontrar lá mais adiante. Nós temos a questão da responsabilidade familiar, né, que nos tira, às vezes, nos cria situações, né, que nos colocam fora do mercado de trabalho. Quantas mulheres abandonam a advocacia porque, enfim, né, querem ser mães e aí tem que voltar para dentro de casa, tem que cuidar de filho, às vezes tem que cuidar de marido, tem que cuidar do pai, da mãe, que às vezes tem idade. Então, a responsabilidade familiar é uma coisa muito séria, né? E não que a gente tenha alguma coisa contra os homens, mas a gente sabe que é difícil conseguir que eles dividam conosco essas responsabilidades. Então, sobra para a gente, sobra para as mulheres. Que a gente acaba fazendo mesmo, né? E no que sobra para as mulheres, esse tipo de situação nos tira, muitas das vezes, do mercado de trabalho, né? Há alguns outros fatores, como até a própria questão da gestação, né, você ter a vontade de ter filhos, né, também é um complicador, principalmente para quem quer conseguir emprego. E aí eu estou falando das mulheres de forma geral. Quantas não são, na entrevista, param por ali porque são mulheres e podem vir mais adiante, né, engravidar. E aí, no que engravida, você tem a licença maternidade, você tem a estabilidade, né, a estabilidade no retorno da licença. E, enfim, são situações, só para falar de algumas, né, mas são várias, né, são várias características. E que podem, inclusive, estão sendo agravadas até pela pandemia. Com certeza. Porque no que você fica, primeiro, né, você, na questão do teletrabalho e diante dessas responsabilidades, né, você fica muito mais cansativo, porque você dá atenção, né, eu detesto falar com o computador, né, eu sou uma pessoa de tribuna, então eu gosto de gesticular, gosto de falar, gosto de olho no olho, enfim, tem todo um ritual, né, que a gente não faz na frente de um computador. É absolutamente impossível. Eu estou tentando aqui ainda fazer um gesto ou outro, então você parece que está tolhido, né? Parece que aquilo dali te impede de falar melhor. É uma coisa assim, impressionante. Eu sou mulher de tribuna. Mas, enfim, né? Então você tem que ficar dando atenção para o computador, você tem que dar atenção para os filhos, né? Enfim, é uma coisa extremamente complicada, porque você divide a atividade profissional com a atividade doméstica, né? Agora, pior do que isso é a violência que cresce em função de que, no que nós
temos a possibilidade de exercer a nossa atividade profissional através de teletrabalho, né, à distância, entendeu? Através de videoconferência, chamado home office. Eu não gosto muito dessa expressão, não. Através do home office, mas é mais fácil de entender, né? Então, as mulheres ficam mais em casa. A gente sabe de todas as situações emocionais que trazem o isolamento, né? Todos nós estamos vivendo isso, né? Não é à toa que tem determinadas pessoas, eu não aguento mais, eu preciso ir para a rua, entendeu? Mesmo que quebre o isolamento de forma irresponsável, né? E ajude enfim, a aumentar, né? a possibilidade, né? de você realmente estar infeccionando as pessoas, né? Você está espalhando o vírus, né? Mas as pessoas ficam tão desvairadas com a necessidade de ir para a rua, pelo menos ver as pessoas, né? Então, que você vê aí situações que são situações dramáticas de mulheres que estão sofrendo, né? Não só com a pressão, vou chamar de assédio, né? De violência verbal, de violência, das agressões físicas, né? E o número e o crescimento dessas situações é uma coisa vexatória, né? É um número absurdo de crescimento da violência doméstica. Teve estado, doutora Rita, que aumentou 35% a violência doméstica. Não, eu acho que foi mais, porque tem a subnotificação. A mulher que não sai de casa para, enfim, prestar a queixa, né, da violência, da agressão ocorrida. Quer dizer, tudo muito difícil, né? E agravado por essa situação aí, o que eu chamo de verdadeira tragédia humanitária. Bom, mas voltando ao Instituto dos Advogados Brasileiros, eu estou dizendo, de vez em quando tem que me chamar a atenção, porque senão eu volto, entendeu? Eu fico dando um passeio, né? Não, mas está ótimo. Mas, então, vamos desconsiderar todos esses aspectos e desse perfil masculino da advocacia, né? A gente conta muito com o preconceito, né? O preconceito pelo fato de você estar assumindo, né, responsabilidade, uma função, né, de destaque, né? Uma função, uma atividade que às vezes te dá visibilidade, né? E você tem o camarada lá, entendeu? Um homem é um camarada, um homem querendo disputar, tentando assim, ciscar no nosso terreno. Vamos dizer assim, ciscar no nosso terreno. E aí acontecem os conflitos, né? Eu não tive muitos, não sei se é pela personalidade, pela maneira como eu me coloco nessas questões, né? Talvez até exatamente pela trajetória, e agora eu vou falar um pouquinho de trajetória de vida, eu nunca me vi fora do direito, né? Não tenho pai, mãe advogada, entendeu? Mas eu fiz do direito, fiz da minha atividade profissional, né? a minha veia, né? Enfim, meu caminho de vida. Não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa que não seja o direito do trabalho. E, aliás, eu posso dar uma recomendação para a advocacia jovem, né? Para advogados e advogadas jovens, sempre se firme, né? Num determinado segmento do direito, né? Tentem fazer isso, né? Porque isso é muito importante, né? Se fixar num determinado segmento do direito para poder atuar. Então, nunca me vi fazendo alguma coisa que não seja direito do trabalho. É a vida da gente, né? É vocação. Né? Até numa outra live que eu estava falando sobre também um pouquinho da minha trajetória de vida, eu disse assim, olha, é vocação, você tem que ter vocação para ser aquilo, você tem que gostar do que você faz. Né? Eu gosto do que eu faço, entendeu? E talvez por gostar, né, por assumir na plenitude, é que eu sou tão assim, incisiva nas minhas colocações. E talvez por ser incisiva nas minhas colocações, eu consiga um pouco criar uma barreira exatamente para que o preconceito não me crie dificuldade para poder desenvolver aquela função institucional, porque é uma função institucional, que é uma função política, né? Então,
Vamos parar de ter medo de dizer que é político. Não é político partidário, mas é político, entendeu? Enquanto estilo de vida, enquanto gerenciamento de vida, enquanto, enfim, enquanto polis, enquanto cidade, enfim, né? Não vamos falar aqui do ponto de vista filosófico, mas é isso, né? Eu acho que tem um pouco de personalidade, de convencimento de que é possível. Eu acho que as mulheres têm que estar convencidas que elas chegam lá, que é possível, entendeu? E que elas têm que fazer, elas têm que também, né? E é uma atitude coletiva da coletividade, né? Quando É a isso gente se mesmo. organiza para buscar, né, aquela meta, aquele objetivo, como também individual, que é postura, que é conduta, que é assumir realmente, entendeu? Que, apesar de todos os percalços, né, é possível chegar lá. Você tem que acreditar naquilo. Você tem que acreditar naquilo que faz. É o primeiro passo, né, doutora Rita? É acreditar, perseverança, porque vários obstáculos vão aparecer, então você tem que ser perseverante. Ser determinada, né? Você tem que ter uma determinação, ou seja, saber o que você vai, onde você quer chegar, vai fazer com que você saiba o que você tem que fazer. Você tem que ser determinado ali, né? E se qualificar para aquilo, né? Exatamente. No popular é assim, ter foco. Foco, Tem que ter foco. foco, Né? Se você não foco. tiver foco, você se perde. Ou então, na primeira adversidade, você abandona o barco. Entendeu? Então, eu não sei, eu acho que eu não consigo, eu acho que está difícil, está complicado. Está difícil, está complicado, e é difícil ter, e é complicado para nós mulheres, né? E para outras pessoas também. Porque a discriminação não é só de gênero. Né? Então, Sim. imagina, né, uma advogada negra deficiente. Olha, aumenta-se as dificuldades, os obstáculos, vem em triplo. Muito. O fato, né, de ser negra e o fato de ser deficiente. Os deficientes sofrem isso, né, as pessoas deficientes sofrem isso, as pessoas negras sofrem isso, que é a questão do racismo, né? Nós, mulheres, sofremos com a discriminação de gênero e assim a banda toca. Quem sabe um dia a gente vai ter um país em que a gente não tenha mais isso, né? Que seja um país de inclusão, né? Que o Estado democrático de direito realmente consiga atingir vamos dizer assim, a sua meta, a sua perspectiva, que é incluir, ser inclusivo, ser abrangente, realmente estar representando todos da sociedade, todos, indistintamente. E eu acho que eu acredito muito nisso. Então, eu acho que é crença. Né? Crença é apostar. Então, se eu acredito na democracia, se eu acredito no Estado de democracia e direito, entendeu? Eu vou fazer por onde, né, defender essa democracia, eu vou fazer por onde defender o Estado de Direito. Embora alguns advogados e algumas advogadas, lamentavelmente, não percebam isso. Que só Verdade. entendeu? A gente tem que atuar. Se a gente não tiver a observância do devido processo legal, que é uma norma constitucional, que é uma cláusula pétrea da Constituição, como é que fica o nosso direito de defesa? É a nossa segurança, né? Pois é, isso é Contra autoritarismo. isso é Constituição da É, democracia. Então, eu acho que é isso aí, Érica. Eu não sei se eu consegui Não, nossa, falar um conseguiu pouquinho de sim. cada coisa. Do Instituto, realmente, eu só convido vocês a conhecerem. Tem a cadeira de Dom Pedro II, o nosso Instituto vem da época do Império, nós temos peças de museu fantásticas, nós temos a quarta maior biblioteca do Brasil, biblioteca jurídica do Brasil. Né? As nossas atividades são frenéticas, né? Eu falo adrenalina jurídica. O nosso secretário, o doutor Laerte, se adorou, né? Adrenalina jurídica. É a adrenalina jurídica mesmo, é uma atividade atrás da outra. Eu tinha até comentado com Érica, Paula e Nara não tinham entrado na sala. Eu disse assim: olha, eu vou ficar aqui só com o meu avatar, né? Só com o meu avatar, para poder adiantar algumas coisas para o dia seguinte, porque eu tinha acabado de sair de um webinário e entrado aqui para a gente fazer esse bate-papo. Que bom, aqui é bate-papo.
É sim. Doutora Rita, vou chamar aqui para o discurso de posse da senhora, que eu já li, reli e achei magnífico. Achei que a senhora foi de ponta a ponta, fez com maestria a chamada do próprio Instituto e da sociedade para a importância da sua eleição, de assumir um cargo importante desse. E a senhora fala exatamente assim, abre aspas, não precisamos ter postura e comportamento masculino para afirmar a nossa importância social, profissional e política. Merecemos ressaltar as nossas conquistas, sem vaidade, mas com sororidade. Espero que a assunção do cargo de presidente possa servir como paradigma. É isso, né, doutora Rita? É isso aí. Eu acho, enfim, né? Eu já cheguei em muita negociação coletiva, logo priscas eras, eu não vou dizer quando, porque senão você vai continuar me chamando de senhora. Lá atrás, eu participava de algumas negociações coletivas, e aí você chegava aquela coisa assim, quase que dando murro na mesa, entendeu? Meio simpático, meio feminino, mas também meio postura, uma postura meio masculinizada. Que necessidade disso, né? A gente não vai nós não vamos ser empoderadas com atitudes masculinas. Sim. Entendeu? Até porque empoderamento, eu sempre digo isso, empoderamento também é postura coletiva, não é postura individual, é postura coletiva. Então a gente não precisa ter uma atitude masculinizada para mostrar o nosso valor, o nosso significado e o papel que nós temos a cumprir na sociedade. Entendeu? Nós queremos, inclusive, que os homens nos acompanhem nessas nossas reivindicações, nessas bandeiras, que eles também levantem as nossas bandeiras de luta. Perfeito, é isso. Então, a gente não tem que ficar achando que é o adversário. Aliás, num momento, né, em que todo mundo vê adversário, quer dizer, pessoas que pensam diferente como inimigos, é muito importante que não se veja, né, o público masculino, os homens, né, como inimigos, né, nem como adversários. Em algumas situações pode haver até uma discordância de opinião, né? Eu acho que existem os pesos e os contrapesos, em tudo na vida, né? Você nem sempre, né, vai ter um pensamento uniforme. Aliás, dizem que a unanimidade é burra, né? Então você vai ter sempre alguém que possa discordar de você, pensar de forma diferente. Então, não tem porquê, né, se criar essa zona, né, de atrito. A gente tem que trazer os homens. Vem para cá vocês também, entendeu? Essa disputa, né, doutora Rita, não é uma disputa, né? Exatamente. Não é uma disputa entre uns contra os outros. Eu acho, inclusive, doutora Rita, assim eu penso, né? Que nós vamos ter êxito quando os próprios homens estiverem defendendo as nossas bandeiras. A igualdade, quando eles começarem a defender em vários espaços, em várias práticas, em várias políticas, a igualdade, é aí que a gente se sente vitoriosa. Quando eu olho um homem que fala sobre igualdade, sobre a importância, e vários, graças a Deus, amigos meus, já pensam dessa forma, eu fico assim, nossa, a gente está indo no caminho certo, né? Com certeza, com certeza. Agora, só, Érica, talvez para concluir a minha fala, já que você tocou no discurso, né, aquele discurso, ele foi para... eu pensei nesse discurso, em primeiro lugar, para reafirmar o papel do Instituto dos Advogados Brasileiros na defesa, no seu caminho em defesa, né, da democracia, da Constituição, do nosso ordenamento jurídico, enfim. Né, eu acho que, naquele momento, eu tinha que reafirmar, né, o papel histórico do Instituto dos Advogados Brasileiros. Né, e, em segundo lugar, alertar para exatamente o que está acontecendo hoje. Né, alertar para o ovo da serpente, né, que nós não poderíamos deixar gerar o ovo da serpente, ou seja, aqueles que se colocam contra o Estado Democrático de Direito, que se colocam contra a democracia.
Aliás, ontem e anteontem, nós realizamos um evento em que nós trouxemos vários ministros do Supremo Tribunal Federal e não foi um ministro do STF, mas o Fernando Neves, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e é nosso sócio, vários deles nossos sócios, em que ele dizia assim: só defende o fascismo quem não passou, quem não viveu a ditadura. Quem não viveu a ditadura, entendeu? A gente ainda dá assim, não tem desculpa, né? Até porque o Brasil, a nossa instituição política é pela democracia, está lá no preâmbulo, está no artigo 1º, são os valores da República. Então, os valores republicanos. Aliás, hoje eu falava exatamente sobre isso, na questão do futuro do trabalho, né? Do futuro do trabalho e do direito do trabalho, consequentemente, né? Apesar das crises econômicas e sociais. Mas, então, era uma questão de reafirmação política do papel jurídico, que é da colaboração. Nós temos um corpo de associados, de filiados, aliás, chamam de confrades e confreiras, eu acho esse nome horroroso, confreira, né? De sócios, me desculpe o pessoal que possa estar assistindo aí do Instituto, mas eu prefiro consórcios e consórcios, entendeu? Ou sócios e sócias, que é mais simples, né? Então, nós temos um quadro social extremamente qualificado. Aliás, existem requisitos para ingressar no Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, por isso, nós mantemos um corpo de associados que tem muito a colaborar com relação à análise, o exame e as perspectivas os objetivos de dar perspectiva, né, de criação, da geração de um novo direito, mas um novo direito, de novas regras de direito, mas antenadas e conformadas, né, com o desejo, né, de progresso e justiça social. E, por fim, né, afirmar o papel nosso, né, o nosso papel, né, de advogados nesse contexto e o nosso papel de mulher advogada, né? Aliás, eu pelo menos o título de primeira mulher eu não levo, mas o de ser a primeira mulher reeleita, eu sei. Esse eu posso levar para casa, entendeu? E É sinal que o trabalho está agradando alguém, né? Eu acho que está. E a gente está se pelo menos a maioria, né? A gente tem se esforçado muito, né? E mesmo com a pandemia, e mesmo com uma situação, o Instituto custou assim, realmente a se modernizar, mas hoje eu posso dizer que o Instituto é uma instituição, entendeu? Que ele valoriza as tradições, os costumes, mas também, né, fica de olho para o futuro e vai se adequando, vai se adaptando, né, principalmente às novas tecnologias, né? Doutora Rita. Não fale em novo normal, que horror essa expressão. Né? A gente que implica em você se conformar com coisas que absolutamente a gente não tem que se conformar. Né? Olha, doutora Rita, eu quero falar para a senhora o seguinte, para você. O desejo da senhora está concretizado, porque você se tornou um paradigma para a gente, para a advocacia, com certeza, para a advocacia ser reeleita no IAB. Quanto mais nós advogadas e advogados, nós obrigatoriamente nós somos filiados à OAB, né? E como a senhora disse, são 27 estados, 27 presidentes homens. Isso nos incomoda, querendo ou não, incomoda hoje no dia a dia da gente conversando. Poxa, como assim? São 3 eleições já com a cota de 30% e a gente não chegou lá. Então, existe é um incômodo. Às vezes ninguém fala, mas é um incômodo, né? A gente fala assim, poxa, nunca teve presidente de mulher? Não. Aqui, não. Lá, não. No outro estado, também não. No Brasil, também não. Então, a gente fica ali e já são mais de 50%. Então, o IAB é um instituto, como a senhora falou, o mais antigo das Américas, é a mãe e o pai de OAB. Então, a gente serve, sim, como paradigma. A senhora nos é um paradigma, é um exemplo
de representatividade de líder feminina e que está levando o Instituto aí. Eu acompanho direto o Instituto e fico babando a senhora e os eventos que você participa e tudo mais. Viu? Parabéns. Sem graça, criatura. Sério, sério. Inclusive, eu tenho um curso de oratória no Rio. Vou dar uma ligadinha para vocês para ir conhecer o Instituto. Vale a pena. Vale a pena. É uma aula de história do Brasil. Eu imagino. Obrigada pela participação, obrigada por ter aceitado. Eu nem acreditei, mandei um e-mail. Gente, eu mandei um e-mail explicando que minha vontade, minha vontade de tê-la no evento. Falei, gente, não vão nem responder, pelo amor de Deus. Olha só, um dia depois, eu não só recebi a resposta do e-mail, como a Beatriz já estava no meu celular, no Zap, falando comigo. Eu falei, gente, apareceu o símbolozinho do IAB. Falei, gente, que acessibilidade massa! Aqui no Espírito Santo a gente fala massa! É uma gestão acolhedora. Poxa! Né? Eu quero abraçar todos que se interessam pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, sem exceção. Então, que ótimo! Uma postura de não arrogância, né? De não se achar, entendeu? Que a gente, pela ocupação do cargo ou pela ocupação da função, a gente tem que menosprezar as pessoas ou não dar atenção, não é menosprezar, não dar atenção a todos aqueles que se interessam, né, pelo nosso trabalho e principalmente se interessam pela instituição que a gente preside, que a gente administra e que a gente comanda. Obrigada. Com a coletividade toda, né, com meus diretores, etc, porque eu não posso esquecer ninguém. Essa altura com certeza. A gente nunca chega sozinho, né? A gente chega com muita gente. Doutora Rita, então, obrigada. Como eu falei no começo, eu sei da sua rotina, da sua luta diária, então fique à vontade se a senhora precisar sair, a gente vai entender. Muito obrigada por participar e por compartilhar a experiência da senhora com a gente. Eu vou tentar, Érica, ficar mais, porque eu não estou dando chance nem para a Paula, nem para a Nara falarem, mas eu vou tentar ficar mais um pouquinho. Uhum. E quando eu não puder mais ficar, vocês vão ver meu avatar e eu vou sair, tá bom? Tá bom, pode ficar tranquila. Agora nós vamos falar um pouquinho com a Nara Borgo, nossa conhecida, amiga, querida, e que hoje é secretária estadual de Direitos Humanos. Nem preciso falar muito, porque todo mundo da área jurídica sabe da minha admiração por ela, porque eu não paro de falar isso. Então, conta, Nara Borgo, um pouco da sua história que a qualifica esta função tão essencial para o Estado democrático. Oi, Érica, boa noite de novo. Que alegria estar aqui. E, doutora Rita, obrigada por ser inspiração e por abrir tantos caminhos para nós mulheres na advocacia. São mulheres como você que permitem que eu esteja aqui hoje, que a Érica esteja ocupando esse espaço, porque foi na frente, abrindo um caminho muito valoroso. Então, a minha gratidão por termos mulheres assim na advocacia e foi muito enriquecedor te ouvir. Muito obrigada. Acho que eu vou falar muito aqui hoje, parecido um pouco com o que a doutora Rita falou, porque por mais de 15 anos eu exerci a advocacia criminal, sou advogada criminalista, e aí é óbvio que, não é tão, mas para mim é óbvio, né? Mas que desde então que eu ingresso fortemente na advocacia criminal, como a doutora Rita falou, é importante que a gente tenha um foco, né? Ela é trabalhista, eu sou criminalista, a Érica é de empresarial, civil. Eu já me envolvia com direitos humanos de maneira muito forte. Então, nessa minha trajetória como advogada, eu jamais imaginei que um dia eu pudesse ser convidada para estar na Prefeitura de Vitória, como eu estive na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, e depois, mais ainda, ser convidada pelo governador Renato Casagrande para estar ali na Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Mas, de fato, assim, na OAB, e eu acho super importante que a gente se envolva na ordem, eu desenvolvi alguns papéis também. Eu fui primeiro vice-presidente
Comissão de Direitos Humanos, depois presidente da Comissão de Direitos Humanos, conselheira, até que eu fui vice-presidente, né, com o nosso presidente Homero, numa gestão, e foi daí, então, em 2016 só que eu saí da advocacia. Então, assim, eu posso dizer com muita tranquilidade, assim, que na minha história, e aí acho que na história de qualquer mulher, assumir um cargo, um espaço de liderança, seja onde for, ter um espaço de liderança na OAB, ter um espaço de liderança na Águia Branca ou no governo do estado, é muito difícil, porque historicamente esses espaços são ou foram ocupados por homens. Então é um desafio muito grande para nós, mulheres. É muito triste assim a gente pensar que a gente está em 2020 e 10% só dos cargos eletivos no Brasil são compostos por mulheres. A Câmara de Vereadores, por exemplo, de Vitória, que é a nossa capital, tem uma mulher vereadora. Uhum. Assim, e aí, como, né, a doutora Rita já colocou, e Érica também, a gente nunca teve uma mulher presidindo o Conselho Federal da OAB, a nossa seccional aqui no Espírito Santo. Mas isso, né, é um processo histórico que a gente vem lutando, e mulheres como a doutora Rita, mulheres que nos antecederam, vêm lutando e não desistem para que a gente quebre isso. E a doutora Rita falou assim, não, a gente admira mulheres sim, e eu admiro e eu voto em mulheres, mas a gente não foi ensinada para isso. Né? Os livros de história, principalmente os livros da América Latina, e eu gosto de repetir isso, esconderam as mulheres. Então a gente não aprendeu quem são as mulheres que estavam aqui na época do descobrimento. Faz pouco tempo que a gente começou a falar de Dandara, só se falava de Zumbi dos Palmares, e Dandara foi incrível. Jacintha teve um grande trabalho, importância na época da escravização, e muita gente não sabe quem foi. Então, assim, é um processo muito difícil, porque assim, eu aprendi sobre as mulheres, a importância das mulheres, eu já era grande. Então, então, como a gente vai pensar que os homens vão abrir esses espaços ou vão nos aceitar com facilidade? A história foi contada por eles. E aí, mais uma vez, foi contada por homens brancos, né, e heterossexuais. Então, aí, quando a gente pensa, fica muito pior para nós, mulheres, para negros e negras, para gays, lésbicas, bis, travestis, então. É muito difícil esse nosso processo histórico. Então, assim, as lideranças femininas foram ignoradas ao longo da história. Então, hoje, quando a gente ocupa esse espaço, é importante que a gente compreenda que nós somos mulheres muito privilegiadas, né? Privilegiadas porque, igualmente, mulheres muito competentes, algumas décadas atrás, jamais ocupariam o nosso espaço. E quantas mulheres muito, muito boas e muito, muito competentes não estiveram em determinados espaços pelo simples fato de que a gente é mulher. Então, assim, isso é algo que a gente vem lutando, e mais uma vez, porque é uma luta conjunta do movimento feminista, do movimento de mulheres, né, a sociedade se juntando e compreendendo que a gente tem esse espaço. Como Paula falou, né, que o nosso lugar é onde a gente quiser. Mas é onde a gente quiser muito difícil, porque às vezes é com muita briga que a gente vai estar onde a gente quiser. Se a gente não brigar muito, a gente não chega. Então, assim, quando eu penso nessa minha trajetória, começo falando, então, desde a OAB, e eu sou professora de Direito Penal e Direitos Humanos, e eu dei aula numa instituição que a cadeira de penal era exercida por 7 homens e eu era a única mulher. Porque o direito penal não é um espaço para mulheres. Isso assim, é óbvio que hoje já passou muito tempo, né? Eu estou falando de 2006, né? Sim, olha só, quando eu entrei também em 2001, era impensável uma mulher ter êxito no direito criminal, assim, era muito difícil. Hoje eu olho
lá no OAB, Quantas quando a gente... mulheres. Nossa, a maioria dos advogados estão indo para o direito criminal, é incrível. É incrível. Sabe o que é? E sabe o que eu fico? Eu me questiono, eu falei, gente, será que eu fui muito fraca? Porque eu era apaixonada por criminal, só que eu tinha um medo danado, né? A gente ficou, aqueles ambientes mais agressivos e tal. E hoje a meninada que eu falo assim, os meninos que estão saindo da faculdade, vão lá, entram naquela delegacia, entram no presídio, falam com o delegado, brigam com o policial. Eu falava, gente, que ótimo, né? Que as mulheres estão mais desbravando e estão chegando nesses guerreiras de espaços, né? nada. Exato. Por isso que eu gosto de fazer esse marco temporal, que eu falo assim, era muito difícil ter mulher. Eu falei, mas hoje tem um monte. Hoje Mas tem eu tô falando monte. de 2003, eu era a única mulher. E eu chegava nos eventos jurídicos, eu era a única mulher. As mesas só tinham homens. E a gente chegava no tribunal, as câmaras criminais só tinham homens. Agora, então, também assim, tem uma coisa, né, Nara? Cada dia mais tem mais mulheres competentes nas áreas. Exatamente. Então, a competência também nos leva à disputa, né? A gente tem que... Tudo bem que lá na frente, a gente, entre um e outro, a gente acaba com... às vezes, por preconceito, a gente pega uma desvantagem. Mas competência, ninguém mais pode falar que não tem uma área competente no direito, ou na empresa também. Exatamente. Tem mulheres competentes para todas as funções. Eu acredito nisso. Eu também acredito. A competência independe de gênero. A competência depende de raça. E assim, nessa minha trajetória, e aí aos poucos, é claro que eu não nasci feminista e eu fui estudando isso ao longo do tempo, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que onde eu mais sofria preconceito era nesse ambiente jurídico, fosse na OAB ou fosse na academia, porque às vezes eu era chamada para compor mesa, mas para ser a mediadora e tal, e eu tinha mestrado, e o cara que era o palestrante, que era homem, ele não tinha mestrado, ele era professor, mas os homens eram convidados para fazer palestras. E às vezes o cara estava citando o meu artigo e eu estava do lado dele. E assim, era surreal passar por isso. Então, assim, é muito difícil a gente ser mulher nesse ambiente e que se espera que a gente faça outra coisa. E aí, quantas vezes eu ouvi por que eu não fazia direito de família? Porque tinha os estereótipos aonde cabia a mulher na advocacia, né? E eu vejo isso quando eu advogava, porque eu sou criminalista e meu irmão faz direito de família. E quando chegava o cliente no escritório, ele se dirigia ao meu irmão, porque ele é homem. Então, se ele é homem, ele faz o criminal e ela é que vai cuidar da minha separação, né? Não, amigo, calma, né? Não é assim. Então, quando a gente começa a pensar nessa situação da mulher na advocacia, como a doutora Rita falou, o IBGE diz que nós ganhamos 25% menos que os homens. Os homens na advocacia ganham muito mais. Os escritórios, como ela falou, os grandes escritórios são regidos por homens. Então, esse caminho, nessa minha trajetória, foi muito difícil. E aí a gente tem que estudar muito, a gente tem que abrir mão de muita coisa para a gente provar o tempo inteiro que a gente é capaz de estar ali. Uma vez foi muito estarrecedor para mim, quando o doutor Homero passou mal, ele se ausentou da OAB, eu fiquei no lugar dele, e as pessoas iam falar assim comigo, nossa, você dirigiu muito bem a reunião. Teve um que falou assim, nossa, você fala tão bem, né? Eu não esperava. Eu fui pensando, se eu fosse um homem de 38 anos, com mestrado, que dava aula há mais de 15, se alguém ia falar assim, nossa, doutor presidente, em exercício, o senhor fala bem, eu não esperava. É óbvio que não. Vai falar, parabéns, que discurso lindo, que não sei o quê. Porque nós, mulheres, causamos surpresas. Assim, esse preconceito, e às vezes, né, uns são muito escancarados, outros são mais sutis. Outros homens falam, e o machismo já está arraigado, que para ele nem estava sendo machista, talvez ele estava achando que ele estivesse me elogiando mesmo, né? Então, assim, é muito difícil essa liderança feminina, porque eles esperam da gente que a gente vai falhar, muitos,
ou que a gente está ali e que a gente não consegue, a gente está sempre surpreendendo. E é um processo que dói, eu acho, assim. Dói porque a gente precisa, como disse a doutora Rita, né, assim, a gente às vezes precisa abrir mão de algumas coisas para ser aceito em determinados espaços. Então, Nara, vou pegar esse gancho aí e vamos na política. Seu Vou chegar lá. ambiente é política. Exato. E aí eu Sua vou chegar luta lá. no espaço político, fala para mim. Então, e aí é muito complicada essa luta no espaço político, né, que eu ia chegar lá, porque também não se espera de mulheres ali. É a primeira vez que a gente tem uma vice-governadora no estado do Espírito Santo. Uhum. Né? E ainda é uma mulher e uma mulher negra. Uhum. A Jaqueline, né, tenho grande admiração por ela, uma honra trabalhar com ela. Mas quando a gente entra no espaço da política, espera que a gente seja laranja. Uhum. Ou que você esteja ali porque alguém te colocou, porque você fez campanha, porque você pediu, ou porque você está filiada a um partido. Toda hora eu sou questionada como eu fui parar ali. Assim, Certo. e eu não pedi nada. Eu estava quietinha na minha vice-presidência da UAB. Verdade. O Luciano me chamou, o prefeito de Vitória. Aí eu pedi para sair da prefeitura, pedi minha carteira de volta na UAB, estava organizando meu escritório. Eu não tenho essa questão dessa filiação partidária, eu não tenho essa questão, mas eu exerço um cargo político. Uhum. E aí o preconceito é do mesmo jeito. Eu posso te falar assim, uma vez eu fui para um evento em que eu representaria o governador e o cerimonial do governo informou a prefeitura que eu representaria o governador. E quando eu estava lá, a pessoa veio com muita surpresa e falou: é você que vai representar o governador? Eu falei: sou eu que vou representar o governador. Aí ela veio uma segunda vez, mas secretária, chegou o secretário fulano. Ainda assim é a senhora? Porque assim, se eu estou no espaço e chega um homem, nós somos secretários iguais. Por quê? E aí eu falei: não, sou eu. Ela rodou. A senhora tem certeza? Eu falei: tenho certeza. E ela, não satisfeita, Ligou pro governador. Não. E ela lá com o e-mail, com tudo, na hora de falar, ela colocou ele para falar e depois me chamou. Assim, ela dividiu o espaço, porque não entra na cabeça de políticos que o governador possa ser representado por uma mulher. Assim, por mais que o próprio governador tenha dito que eu estaria lá nessa função. Então, assim, são desafios e são questões extremamente complicadas que a gente passa todos os dias. A maioria das pessoas com quem eu me reúno todos os dias são homens. A gente tem um grande programa de segurança pública que é o Estado Presente. Né? Então, e o Estado Presente tem 2 eixos, um eixo policial e um eixo social. O eixo policial é coordenado pelo secretário de Segurança Pública e o eixo social é coordenado por mim, porque eu estou na Secretaria de Direitos Humanos. Se ali não estiver, seria outra, né? Talvez outra pessoa. Mas a coordenação é minha. São 17 secretarias envolvidas, entre secretarias e autarquias. E é extremamente interessante como nesses espaços são muitos e muitos homens. E um dia eu estava numa reunião e aconteceu um fato, e aí o gerente que trabalha comigo, ele falou assim: secretária, que reunião pesada, né? Tenho certeza que se a senhora fosse homem não ia ser assim. Sabe, assim, as pessoas até que conhecem um pouco mais dessa questão de gênero, que conhecem, percebem que a gente, nos espaços políticos, a gente passa por isso. E aí, como eu disse, né, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, a gente não tem mulheres. E uma forma que acontece muito nesses espaços, que eu vejo com as vereadoras, que eu vejo com as deputadas, uma desqualificação da mulher. Uma desqualificação que passa pela forma como a gente se veste, pela maquiagem que a gente está usando. E isso, assim, ninguém fala, né? Vamos dar um exemplo assim, que as gravatas do Trump são ridículas.
né? Mas se eu chegar com uma roupa, não sei como, vão falar da roupa da deputada, vão falar do corte de cabelo, vão falar que ela é feia, vão falar que ela é histérica, ou vão falar da vereadora. E essas tribunas do parlamento são extremamente cruéis com as mulheres. E a gente percebe isso, assim. Então, não é fácil estar num cargo eletivo, num espaço político com tanta visibilidade. E aí, no meu caso, né, com direitos humanos, que já tem aí um estigma, né, dos direitos dos humanos, que defende bandido, enfim, que é uma loucura, a gente sofre essa pressão de forma assim muito frequente, né, e diária, assim. Então, isso é muito complicado de ouvir já, assim, falando com mulheres nesse sentido, né, que me irrita muito quando eu vou fazer algum pronunciamento assim, que eu fui abrilhantar o negócio. Não foi brilhantar nada, gente. Nenhum homem brilhanta lugar nenhum. Por que nós mulheres abrilhantamos? Eu fui ali porque eu sou competente, eu fui ali, né, assim, se referindo a atributos físicos, assim, pelo amor de Deus, né? Então, assim... Enfeitar, né? Enfeitar, a gente não é enfeite. Se for com esse sentido, eu dispenso mesmo, porque eu não sou tão bonitinha, mas... Você é linda. Para com isso. Mas, assim, é muito... Ô, Nara, você sabe o que eu percebo? E ainda eu acho que a régua de cobrança para a mulher na política é lá em cima, né? É lá em cima. É tipo assim, a mulher, se errar, ela vai ser cobrada, né? Enquanto que 90% são homens, erram coletivamente, erram individualmente, mas se uma mulher errar, parece que é aquele... Nossa, olha, e é mulher, olha, né? E é mulher ou só podia ser mulher? Não, a gente vai acertar em tudo, a gente vai entrar nos espaços e vai ter uma galera que vai errar. Não vai ter problema, como todos os homens também erram, né? Exatamente, exatamente. Todos os homens erram. E assim, quando a gente pensa nesses espaços, ou do serviço público, que diz assim, não, mas é igual, porque é concurso. Não é igual, gente. Porque quando você olha quem ascende a um cargo de gerente, a um cargo de coordenador, e a um cargo de subsecretária ou subsecretário, são os homens. São eles ainda que ocupam esses espaços, né? Então, assim, não é simples. E eu vejo, assim, o que a nossa vice-governadora passava mesmo. E passa ainda, né? Por ser mulher e por ser negra, da desconfiança, se ela é capaz, das piadas. É super interessante. Um dia chama ela para uma conversa e ela vai falar isso, assim. Se ela vai ser capaz, se o governador tiver que sair de viagem, quem é que vai governar isso aqui? Porque como é que vai ser uma mulher que vai ficar aqui? Então, assim, e as pessoas às vezes falam ostensivo na cara da gente mesmo. Assim, mas você vai dar conta disso aqui mesmo? Assim, isso aqui é segurança pública. Você vai conseguir levar isso aqui? Então, assim, eu fico pensando se perguntam essas coisas para algum homem. Duvido que perguntam, se tem essa dúvida, né, Nara? E na verdade eu nem tenho essa dúvida. Eu sei que não vão perguntar, mas as pessoas, né, nos questionam o tempo inteiro se aquele espaço ali é nosso. A gente tem que provar dia a dia que a gente pode estar ali. É cansativo e aí, como a gente disse, assim, e a gente tem que se cuidar, na verdade, né? Não é simples passar por isso todos os dias, que é uma pressão, que a gente tem que estar muito certa, assim, do que a gente faz, muito certa do nosso conhecimento, da nossa capacidade de estar ali. Eu não estou ali à toa, eu estou ali porque eu posso estar ali, assim como os homens podem estar aqui, eu também posso, e assim a gente consegue dar conta, né, e de manter uma sanidade, porque muitas vezes é assédio mesmo, né? A gente sofre assédio nesses ambientes por sermos mulheres que não deveríamos estar ali. Então, provar todo dia, né, Nara? Que a gente está ali, a gente prova em todo momento, em todo evento. Boa noite, doutora Rita. Obrigada por ter acompanhado aí. Obrigada, doutora
a gente, eu sinto assim, Nara, que a gente prova o tempo inteiro. Exato. A gente prova que nós somos merecedores do local onde a gente está, né? É por isso que a gente tem que ser perseverante o tempo inteiro, quase 100%. E perseverante e às vezes adotar essa postura e que às vezes nem é minha, assim, né? Às vezes eu não queria ter que comprar uma briga, ou às vezes eu não queria ter determinado tipo de comportamento, mas a gente é levado a ter esse comportamento para que as pessoas nos vejam ou nos respeitem, né? Assim, é complicado. Foi até o que eu falei, né? Foi até o que eu falei. O cargo não impõe. Eu botei aqui, ó. Nós sabemos que para nós mulheres não basta um cargo para impor respeito, precisa de mais. E aí eu tô falando para você, inclusive escrevi aqui para não esquecer, mas você consegue, Nara. Você consegue. Obrigada. Acho que acreditar no trabalho, assim, né? Por mais que seja, né, assim, que eu tenha me preparado, eu acho que aproveitar as oportunidades. Quando eu fui para a prefeitura, eu não esperava ir para o estado, mas eu estava na prefeitura, trabalhando com gestão pública, que eu nunca tinha feito. A primeira coisa que eu fiz foi me matricular no MBA. Eu tinha essa possibilidade, fui fazer MBA em gestão, porque eu cheguei ali. Isso que eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo, para as mulheres, para alunas e alunos. Aproveita a oportunidade. Que eu passei ali 2 anos, eu fiz o MBA. Saí, ia fazer outra coisa, voltei para o estado, eu já carrego um conhecimento muito maior. Mas esse conhecimento não basta. É isso, assim, como você disse, a gente tem que ter muita certeza do que faz, do que gosta, porque são muitos os desafios, são muitos obstáculos. A gente engole um monte de sapo por ser mulher, ouve um monte de piada, às vezes você bate de frente, às vezes naquele momento você não pode, você engole aquele sapo, dá um sorrisinho e vai, que é difícil de fazer, né? Mas são questões que eu acho que eu aprendi com você, que eu tenho que olhar o copo meio cheio. Eu olho o copo, acho que ele está meio vazio. A gente está falando, Paula, porque a gente fez uma live, eu e Nara, e daí ela vinha com uma notícia e eu via aquela notícia como boa, e aí ela vinha com um dado, aí eu falava, mas isso a gente cresceu. Aí ela, Érica, você vê como meio cheio. Eu falei, mas é lógico, antes era tão machista, agora só é machista. E aí eu estou aprendendo. Percebe isso. Olha, exatamente. Você numa secretaria, Paula gerenciando uma senhora empresa. Eu estou me segurando, Nara, para poder bater uma bola com você. Estou me segurando. E eu falo que mulher não engole sapo, não. Essa expressão foi criada por homem. Porque a gente engole elefante, velho. A gente engole elefante. A gente engole elefante. E como eu aprendi com minha mãe cedo, quando a gente voltava 10 horas da noite em Jardim da Penha andando, que ela dava aula no Mobral. O antigo Mobral dava aula para alfabetização, minha né? Avó também, minha mãe também. Então, no Mobral. E aí Jardim da Penha era puro mato. Aí eu via, né? Eu era nova, ela não tinha com quem me deixar, eu tinha que ir para a escola com ela e ficar lá sentadinha vendo ela na escola. Quando dava 10 horas da noite, a gente tinha que ir andando de um lado para o outro para Jardim da Penha. E eu via a mamãe assim, eu olhava assim, eu sabia que ela estava com medo. Eu sabia, Nara, a gente olhava, sabia que ela estava com medo. Ela pegava a minha mão, respirava fundo e ia para cá. Então, aquilo ali, eu me arrepio até hoje, que eu olhava toda noite e eu ficava morrendo de medo. Mas minha mãe fazia questão de não mostrar e começar a bater papo comigo e falando do dia, que ela já sabia que eu estava morta de sono. E chegava, então ver o medo, ver o desafio, ver o que está um problema, enfrentar e vai. Enfrentar e vai, tem que ir. Tem que ir. Seguir. Nara foi assim. Nara, o desafio de Nara, sair da OAB, que já tinha uma estabilidade ali por uns 3 anos de um enriquecimento, né? E aí enfrentar uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos foi fantástico. Foi um exemplo, Narinha. Ai, obrigada. Mas é isso, assim, e aí por mais que, né, a gente esteja num governo que temos uma vice-governadora mulher,
e que a gente não tem esse problema por ser mulher, tanto que eu estou ali. A equipe é muito grande. No estado tem muitos servidores, né? E a gente passa por esses ambientes políticos que eu te falei. Então, tudo isso traz um desgaste muito grande, e desde essa educação em gênero mesmo, né? De fazê-los compreenderem que tem mulheres nos espaços, que aquela piadinha não é legal, que a gente tem que cumprimentar as mulheres sim, né? E vamos tocando e trabalhar com um público que é muito, muito diferente, né? Um público diferente no sentido de diverso. Então, que nem todo mundo aceita o fato de ser mulher, às vezes finge, né? E às vezes fazem essas perguntas mesmo assim pra gente, né? Se não vai disputar a eleição, a gente precisa de mulher. Aí eu pergunto, mas você quer que eu vá lá para ser um número, né? Ou porque você acha que eu tenho alguma possibilidade de fazer diferente? Então, assim, a gente percebe muito isso, assim. Eu acho que, infelizmente, para muitos políticos e aí nesses cargos eletivos, a gente ainda não está preparado, né? A sociedade em geral, para compreender a importância das mulheres, né? E a capacidade das mulheres. E a gente tem que mudar isso, né? Isso a gente tem que... A gente Desde vai a chegar OAB lá. Eu já te até os falo, cargos eletivos. já tem um tempo. Tô doida para apertar seu número lá na urna, assim, ó. E aparecer sua carinha assim, ó, pau! Ai, gente, é uma figura, claro que não. Nara, vamos falar um pouquinho com a Paula, que ela está esperando aí, ó, Vamos. 1 hora para falar, e me falaram que ela tem uma palestra tão maravilhosa de Maravilhosa. incentivo de mulheres, que é impressionante. Todo mundo que eu falo, ai meu Deus, a Paula vai estar no seu evento. Tem um fã-clube Érica, aí mas rodando. eu tô maravilhada de poder participar, assim, é uma honra, imagina. Até porque tem muitas questões que são muito parecidas, tem outras que são diferentes, né? No mundo corporativo, a gente acaba tendo uma régua de desempenho, onde, independentemente de homem ou mulher, a avaliação é feita com base no que você entrega. Então, isso é um fator, vamos dizer assim, que nos favorece, porque se você é muito competente, né, entrega, então é isso que valeu. Então tem uma característica um pouquinho diferente que a gente tem a oportunidade de colocar. Mas eu tô amando, Nara, que bom te ouvir falar, assim, que coisa Né? boa. E Érica, que boa essa energia da gente poder tá junto. Então, assim, eu queria dar um Que overview um bom. pouquinho do que eu passo também no mundo corporativo, né? Eu tenho 48 anos, sou casada com o Gustavo há 26 anos, e sou mãe do João Paulo e da Mariana. O João Paulo tem 24 anos e a Mariana tem 21, ela está nos assistindo lá nos Estados Unidos. E aí eu sou engenheira de computação por formação. Eu trabalho no Grupo Águia Branca, Érica, há 16 anos. Né? Estive 10 anos na diretoria comercial e desde janeiro do ano passado eu fui convidada para assumir a diretoria executiva. Então, hoje eu respondo por toda a operação rodoviária do Grupo Águia Branca, da divisão passageiros. Então, nós atuamos em 9 estados, de Pernambuco a São Paulo, operamos 80 milhões de quilômetros por ano, né? Fechamos o ano, a aviação Águia Branca, com 2.600 funcionários e com 880 ônibus. Então, a gente tem aí uma operação grande com um transporte de quase 10 milhões de passageiros. Eu acredito muito na trajetória das mulheres, que não tem certo e errado, né? Ou seja, cada um vai construindo aí as suas opções, o seu caminho. E aí, mas o que me chama mais atenção é que eu acho que as oportunidades profissionais, muitas vezes, elas estão menos ligadas a gênero, fato da gente ser homem ou mulher, e muito mais de competência, das nossas escolhas, da postura, né, e da nossa atitude. Acho que eu tenho certeza que a gente pode ser igualmente competente tanto quanto os homens. Então, que as mulheres têm condições de disputar e de assumir de forma muito igualitária. E estudos científicos, Érica, mostram que há as diferenças do jeito de liderar de homens e mulheres. O que é bacana também, porque as empresas podem usufruir dessas duas
formas de liderar. Ou seja, que o homem ele é muito mais orientado para a ação, eles tendem a ser mais competitivos e eles preferem, em geral, tratar um assunto de cada vez. Enquanto nós, mulheres, acabamos valorizando muito o relacionamento, a gente dá atenção para conversar mais sobre os assuntos, para explorar mais possibilidades. A gente acaba sendo mais visual também e a gente consegue lidar aí com vários assuntos ao mesmo tempo. Assim, que bom que é assim, né? Porque as empresas mais bem-sucedidas, o que a gente enxerga é que elas conseguem equilibrar o melhor de homens e mulheres. Então, isso é muito bacana para a gente poder conseguir falar. Ai, que bom que a Nara voltou. Paula. Gente, eu perdi a internet em casa. E aí voltei pelo celular, fiquei desesperada. Eu fiquei muito nervosa. Como assim vai cair a internet? Agora Paula, eu vi um estudo que mostra que as empresas com mais diversidade estão obtendo mais resultados. Sim. Sim, tem muitos estudos nesse sentido, Érica. Assim, inclusive, a participação das mulheres em conselho, em diretoria, a nossa forma de pensar tende a ser diferente. Isso é muito enriquecedora. Então, assim, a gente acaba fazendo mais contrapontos. O homem, quando raciocina, ele já raciocina para tomar a decisão. Eu falo, gente, calma, muita calma nessa hora. Vamos explorar mais um pouco, vamos dormir com isso. Né, que eu falo para que todo problema, né? Vamos dormir com isso, Eu aprendi isso. Dorme com problema. Para todo desafio complexo tem sempre uma resposta simples, rápida e que vai dar errado, né? Então, assim, se a gente também acelera, assim, eu falo, olha, calma, vamos amadurecer para a gente poder fazer uma análise de todos os impactos. Então, eu acho que no mundo corporativo a gente está vivendo um pouco isso, assim, de aos poucos a mulher está ocupando um espaço maior. Paulo, eu assisti uma palestra da Luísa Trajano. E ela é fantástica, né? Ela é maravilhosa. Ela é uma feminista, mas assim, empresarial, com uma cabeça assim, né, de futuro, pensa lá na frente. Aí ela falou que há uns 10 anos atrás ela fez um projeto de qualificação dentro da empresa, de um setor da empresa, e iam pegar 2 pessoas para subir de um cargo lá. Aí 40 e poucas pessoas foram concorrer a esses 2 cargos, sendo que era metade, mulher e homem. E aí subiram 2 homens. Aí ela falou, pode parar. Se tinha metade mulher, metade homem, por que 2 não é possível que não tinha uma mulher que pudesse competir de pau a pau com um homem do outro lado? Então, pode mudar o processo seletivo. Ela foi e mandou mudar o processo seletivo. Tinha alguma coisa errada no processo seletivo. A visão Érica, dela, a gente né? ainda vive, acho que a gente ainda vive, tanto no ambiente político quanto no corporativo, muitos traços culturais. Assim, e que muitas vezes gestores, e aí eu não estou falando de acionista, de alta direção, não. Estou falando de gerentes, de coordenadores, homens, que muitas vezes assumem que preferem homens para liderar. Então, assim, eu acho que essa é uma construção extremamente importante, para nós mulheres fazermos isso. Assim, eu tenho buscado deixar o meu DNA, né, de uma liderança humana, de uma liderança próxima. A gente tem que entregar resultado. Então, não se questiona, assim, tolerância zero para incompetência, né? A gente trabalha muito, todo mundo trabalha muito, mas a gente pode fazer isso com um ambiente muito humano. A gente pode acreditar e pode buscar ser feliz, assim. Por isso é que eu acredito tanto, Érica, nos 4 valores. Que toda vez que eu tenho, às vezes, Nara, me perguntam assim, mas Paula, o que foi determinante para você poder ter crescido, né? Como a própria doutora Rita falou, sobre o quanto ela tem visto muitas vezes as mulheres não ascendendo. E aí, assim, o primeiro para mim é equilíbrio. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Sabe por quê? Porque eu adoro trabalhar, adoro. Só que a minha família tem prioridade máxima. Então, ao longo da minha carreira, eu precisei refletir muito sobre como eu poderia tornar o meu trabalho mais leve. Como eu poderia lidar com mais tranquilidade com todo o ambiente de pressão, porque o ambiente é muita pressão.
Então, assim, eu acho que a gente pode decidir a forma com que o trabalho pesa, ou pesa menos, ou a gente lida. Quando eu era mais nova, bem nova, eu achava que a gente podia separar o pessoal do profissional. E que a gente, quando chegava na empresa, a gente deixava tudo do lado de fora e aí aquilo que está acontecendo na sua casa não intervia. E eu achava a mesma coisa também quando a gente chegava em casa. Achava que todos os desafios estavam lá no tapete e no dia seguinte a gente pegava para trabalhar. E foi libertador quando eu descobri que a gente era um só, que a gente precisava lidar com todos esses sentimentos juntos, né? E que a gente tinha que o caminho disso era o equilíbrio. Então eu passei a buscar mais e mais, e gente, assim, na terapia, no meu dia a dia, a palavra para mim de ordem é equilíbrio, né? Para que a gente tenha tranquilidade, assim. E aí eu acho que junto com o equilíbrio vem o autoconhecimento e o autocontrole. Assim, autoconhecimento para a gente poder conseguir entender o que a gente está sentindo. Porque a gente sente raiva, né? Quando alguém te fala alguma coisa na área que você não quer, e o quanto a gente, como líder, a gente precisa manter o ambiente. A gente é que toca a música. A música do ambiente é tocado por nós, líderes. Então, nós não podemos cair nessa armadilha. Então, eu acho que o autoconhecimento é extremamente importante e não tem fim. Cada vez mais a gente investe mais para poder ganhar casca, para ganhar maturidade, mas para a gente poder canalizar essas situações que nos fazem mal de uma forma mais positiva. E o autocontrole, dentro desse equilíbrio, eu acredito o quanto ele é necessário, assim. Toda vez que eu penso em autocontrole, eu penso com uma conversa meio interior que você tem com você mesma, né? Te sinalizando. E é muito curioso, porque parece que eu escuto sempre, assim, aquela voz. Máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque primeiro em si e depois em cada um dos profissionais da sua equipe. Né? Então, assim, do quanto eu tenho certeza, Érica, que a gente como líder dá o tom. A gente como líder tem essa possibilidade da gente dar e da gente se libertar para a gente não ser prisioneiro daquilo que a gente não quer sentir, daquilo que a gente não quer atuar. E aí, nesse momento das máscaras de oxigênio, o quanto que a mulher, com toda a sua sensibilidade, com sua valorização dos relacionamentos, o quanto ela pode, né? E ela tem uma habilidade natural, maior ainda do que os homens, para acolher esse time, para desafiar, né? E para a gente conseguir os melhores resultados em equipe. Quando eu falo de equilíbrio, gente, eu gosto muito de usar a metáfora das bolas, né? As bolas daquele malabares que pegam a gente no sinal e que ficam com aquelas 3 bolinhas, né? Onde a primeira bola é a família, a segunda o trabalho e a terceira a saúde. E a gente fica dedicando nossa energia, nosso tempo para o equilíbrio disso, mas com um cuidado muito importante, que talvez hoje, com 48 anos, isso seja mais claro para mim. A bola da saúde, ela é de vidro, né? Quando a gente está naquele malabarismo, se cai uma bola, ela quica, aí você tem uma experiência profissional, você fala, ok, vou começar em outro lugar, ou a família, eventual desentendimento, e você tem a possibilidade de restaurar. Mas o quanto, né, a bola da saúde, ela é de vidro, e a gente precisa cuidar da nossa saúde, da saúde da nossa equipe, né? O quanto eu falo como ladainha a importância de exercício físico, de alimentação saudável. E a gente aqui trabalha com transporte, eu falei, você está escolhendo a qualidade do diesel que você está colocando na sua máquina, né? Porque se a gente colocar uma gasolina batizada, a gente já sabe o que acontece com o nosso carro. Então, do quanto a gente como líder também precisa. E aí, como líder, mulher, com uma grande pressão, com uma grande responsabilidade, desde que eu assumi a diretoria no Grupo Águia Branca, que é um grupo que tem o respeito como seu principal valor. Então, nós trabalhamos muito, nós somos muito cobradas, mas em absolutamente todas as agendas, o quanto o respeito ele é um valor que está no nosso propósito, né? A gente fala que o Grupo Águia Branca, nosso propósito é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Então, é tão forte para nós o respeito, que o respeito está dentro do nosso propósito. E quando eu assumi a diretoria executiva no ano passado, e já tinha estado 10 anos na cadeira da diretoria comercial, foi um momento para mim de eu reafirmar
que com essa liderança feminina, que eu queria ser feliz nesse lugar. Eu sempre tive para mim, na minha trajetória, assim, eu não queria fazer como muitos colegas executivos que apagavam nas suas posições, que adoeciam, que mudavam a sua essência, que passavam a ser gestores extremamente rudes e doentes, né? Que eles não eram nem humanos, nem felizes, e o quanto que isso comprometia toda a competência da entrega deles. Então, assim, eu acredito muito na minha trajetória, quando eu dou um pouco desse overview, que não existe sucesso profissional que justifique um fracasso pessoal também, né? Assim, o equilíbrio para a gente para cuidar da família, para trabalhar muito e para conseguir lidar da melhor maneira possível com isso. E aí o segundo valor que eu acho muito forte é a excelência. Quando a Nara falou assim, até anotei, Nara, falou do quanto que a gente estuda muito, quanto a gente se dedica. E assim, a excelência para mim é fazer absolutamente tudo da melhor maneira possível. Tem uma frase que eu uso muito para mim e para o meu time. Isso que a gente fez hoje era o melhor que a gente podia fazer. Então, assim, sabe, eu acredito muito, e aí a mulher, eu acho que a gente acaba deixando por mérito, Érica, um caminho de excelência, sabe? Eu acredito muito em esforço extraordinário, assim, esforço extraordinário para te levar a um crescimento profissional maior do que a média, sabe? Eu falo isso muito para os meus filhos, para o meu time. Então, assim, não tem crescimento sem esforço. Quantos foram os inúmeros finais de semana, as madrugadas, para estudar assunto novo, para me preparar para a reunião, né? Para me preparar para representar o meu time frente a um conselho de administração e contar tudo que a gente estava fazendo e os resultados que a gente estava obtendo. Então, eu acredito muito nessa excelência, né? Para trazer isso de uma forma muito, muito limpa e muito forte, de fazer tudo sempre o melhor, assim. Eu gosto, Érica, de falar de protagonismo muito ligada às escolhas, sabe? Que a gente possa, que a mulher possa escolher o lugar onde ela quer estar para lutar para estar lá, sabe? Que ela possa ser protagonista da vida pessoal dela, da vida profissional dela, escolher uma pessoa que de verdade seja parceiro. Eu acho que isso faz muita diferença também. Outro dia a gente estava numa mesa de diretoras do Grupo Águia Branca, e a gente falou assim, nossa, a gente não conhece nenhuma mulher gerente ou que tenha um cargo mais alto que o marido seja um peso para ela. E aí entendam que peso é aquele marido que reclama de tudo. Aquele marido que acha que trabalha muito, aquele marido que acha que aquilo é difícil. Então, assim, sabe, eu acho também, quando eu estava dando a palestra no Líderes do Amanhã, Érica, e tinha muitos jovens, eu falei, aproveitem, escolham o marido para a vida toda, para ser seu parceiro, né? E a mesma coisa com os meninos que estavam ali, estou chamando meninos extremamente competentes, mas novos também. Falei, apoiem as suas esposas, as suas irmãs, para que elas possam estar aonde elas quiserem nessa... Paula, deixa eu fazer um parêntese. Claro, por favor. O Humberto de Nara, chega os olhinhos dele, brilha quando Nara entra. Quando Nara senta ali na... É verdade. Se você não tiver um companheiro que o olhinho brilhe, pelo brilho que seja maior momentâneo, mas que ela seja a atriz do momento e que ele não se sinta, ai, poxa, eu sou menos, bicho. O Humberto, Humberto é brilhante. O Humberto, a gente olha assim, a Nara tá lá e chega os olhinhos dele, brilha. Mas, Érica, você não conhece meu marido, mas meu marido é parceirão, deve ser, tá? mas eu não tenho dúvida. O Gustavo fala assim, Paula, deixa eu ver o seu discurso. Paula, eu tô ouvindo a sua voz quando você tá falando isso. Então, assim, eu acho que ter um companheiro para lutar conosco, porque é desafiador, né? Assim, outro dia meu marido brincou assim, poxa, eles podiam fazer uma live só com os maridos das mulheres que ascenderam, né? Porque a gente pode contar qual é o segredo. Eu falei, Gustavo, vai ser um momento bem curioso, bem diferente, né? Mas assim, do quanto gratidão a meu marido quando os meus filhos eram pequenos e eu precisava trabalhar, eu precisava viajar. E às vezes, gente, outro dia eu escutei da Lu Feres, que é vice-presidente global da Danone.
E ela disse assim, o maior desafio era entender se aquilo ali era verdadeiro, que um filho estava falando, ou se ele estava te manipulando, te fazendo uma chantagem. Então, quantas vezes os meus filhos falavam assim, mãe, mas você vai viajar e tal? E Gustavo entrava e falava, gente, não faz isso com a sua mãe. Ela vai viajar amanhã. Depois da manhã ela vai estar aqui. Vai estar tudo certo. A gente vai esperá-la. Então, assim, sabe? Essa postura, sem drama, sabe? Faz muita diferença, muita diferença. E aí eu acho que os nossos filhos, a nossa família, para eles nos apoiarem, o quanto a nossa postura faz diferença com isso também. Né? Assim, do quanto como é que a gente explica para os nossos filhos o nosso trabalho. Então, todo o meu tempo de diretoria no Grupo Águia Branca, eu respondo para um conselho de administração, né? As reuniões são bimestrais e são agendas muito intensas. E agendas que é a hora da gente mostrar tudo com os números na ponta da língua e tudo. E os meus filhos me viam estudando muito nas madrugadas para essas agendas do conselho. E eles eram novos ainda, adolescentes, e eu dizia para eles que aquele era o meu Enem. Aquele era o meu Enem. Né? Eu falei assim, mas mãe, eu falei, de 2 em 2 meses eu tenho um Enem. E é naquela hora que eu vou mostrar, que eu vou apresentar tudo que a gente está fazendo. E por último, gente, assim, o quanto que eu acredito na essência feminina, da gente não perder a nossa essência feminina, assim, sabe? Quanto mais eu tive a oportunidade de crescer profissionalmente, mais eu desejei ter leveza na forma com que eu enxergo os desafios da vida, ter tranquilidade, não é, Nara, assim, porque senão é muito fácil você endurecer. Muito fácil. É quase um caminho natural. Enrijecer, então, assim, do quanto né? a gente enrijecer. Ficar mais duro, mais amarga. E isso não reflete, não é isso que vai segurar a liderança. Não, assim, não, e você perde sua essência. Chega uma hora que você já não se reconhece com aquele perfil. Então, assim, eu sempre busquei ter essa tranquilidade, ter essa leveza, ter esse afeto, né? Em tudo, no lidar com a minha equipe, assim. Tem gente que me pergunta se eu tenho cabelo curto para parecer com um homem. Eu falei, claro que não. Mas é muito curioso, assim. Às vezes as pessoas que estão te olhando, estão enxergando você crescendo, fica tentando buscar respostas, um pouquinho do que o depoimento que a Nara trouxe, né? De, meu Deus, mas como é que você está ali? Assim, eu também vivo um ambiente de um setor muito masculino. O transporte é um ambiente muito masculino. E o Grupo Águia Branca, a Aviação Águia Branca, é a empresa mais antiga do grupo. A gente completou 74 anos há 15 dias atrás. E o setor 74 anos, a gente comemorou na última semana de julho. E o setor é muito antigo. Então, eu vivi muitas situações curiosas, eu acho isso curioso, né? De estar com diretores de outras empresas de transporte, às vezes acionistas. Nós fomos transportador oficial da Copa do Mundo no estado da Bahia. E a gente teve muitas agendas. E às vezes eu chegava na agenda e as pessoas falavam, mas é com você que eu vou falar? Sim, é comigo. A gente fala eu falo português, você fala português, então pode falar comigo. Mas é muito curioso, sabe, Érica? Teve um dia que eu estava com um senhor, assim, de uma grande empresa. E ele foi tão honesto comigo no final da reunião. Ele falou, Paula, eu queria te pedir desculpas por algo que eu nem falei. Eu falei, mas o que foi? Quando você viu aqui, eu fiquei pensando, o que uma mulher nova, até porque ele tinha 70, então eu era nova, mulher nova, vem fazer aqui. Agora, eu fiquei tão encantado com a reunião. Assim, nós conseguimos chegar, superou todas as minhas expectativas, nós conseguimos chegar a uma voz, a um acordo de operação super bacana. Então, assim, do quanto que a gente pode, sim. E vira e mexe, gente, assim, a gente escuta, né? Paula trabalha igual a homem, né? Então, assim, não se preocupa porque ela trabalha igual a homem, ela entrega igual e tudo. E, assim, é um pedido que eu faço até quando mulheres da minha equipe ou eu vejo outras diretoras que escutam isso, não agarra nisso não, sabe? Finge que não ouviu, não acusa o golpe, sabe? Porque isso acaba... não acusa o golpe.
despercebido. Fica mais leve. Fica mais leve e a gente pode ver, como a Érica falou, a gente pode ver mais o copo cheio. Então, assim, para fechar, Érica, a minha fala, assim, com equilíbrio, com excelência, com protagonismo e com afeto, né, que é a nossa essência feminina para uma liderança mais humanizada, eu penso que na viagem da vida, a gente só não pode ser aquele passageiro distraído que está dentro do ônibus, vendo a vida passar do lado de fora e sem acompanhar o que está acontecendo. Então, que nós, mulheres, a gente tenha um papel em que a gente possa ser motorista da nossa própria vida, pessoal e profissional, fazendo conscientemente as escolhas que a gente tem a oportunidade de fazer. Então, Paula, e a gente tem que ser líder sendo nós mesmas, né? Do nosso jeito. Do nosso jeito feminino, afetivo, sendo mais sensível. Essa mudança, a alternância é que vale a pena. Se a gente for fazer igual o homem, não faz nenhum sentido. Agora, a gente não transforma, né, o ambiente. A gente vai transformar os ambientes, né? Agora eu quero perguntar um negócio para você. Você tem... pode falar. Não, eu só ia dizer que o Grupo Águia Branca, ele se divide em 3 divisões de negócios, né? A passageiros, a logística e a comércio. E hoje nós somos 2 mulheres à frente de 2 divisões de negócio. Então, lá no Grupo Águia Branca, nós somos a maioria, Nara. Boa. Que legal! Muito bacana. E com processos de 6 meses para... Eu falo que a gente foi sabatinada, né? Assim, a Patrícia assumiu 1 ano antes, a diretoria executiva da divisão logística faz um trabalho fenomenal, extremamente profissional, tem um DNA muito bacana, é uma mulher fortíssima, eu tenho uma grande admiração. E eu participei do processo depois para a diretoria executiva da divisão passageiros, eu era a única candidata mulher, e foi muito bacana ter sido escolhida, né, para ocupar esse espaço com essa trajetória. Então, no Grupo Águia Branca, nós somos, nas posições de liderança das divisões de negócio, nós somos a maioria. Parabéns. Olha só a última perguntinha para a gente finalizar por causa do tempo também. O que levou você a criar um perfil chamado Desafios.de Mulheres? Fala para mim. Então, Nara, eu tenho um perfil no Instagram chamado Desafios de Mulher. Segue, Nara. Agora. Essa semana eu comecei a seguir a Paula e comecei a seguir esse aqui, Nara, olha. Vai ter mulher sim. Olha que legal. Eu olha amei que bacana. Sua caneca, aliás, estou esperando minha blusa. Aqui, Érica Neves. Ao vivo. Olha que eles mandaram para mim. Esses perfis. E aí a Paula, eu vi Desafios de Mulher. Fala para mim, Paula. Eu não conheço esse Vai Ter Mulher Sim. Vou passar Vai Ter Mulher Sim. Sabe o que é legal desse? Sabe o que é legal desse, Nara e Paula? Esse perfil é uma organização que elas estão fazendo, acho que é do Rio de Janeiro, e elas estão se organizando para assessorar as candidatas a vereadores e prefeitos de forma gratuita. Bacana. Advogadas, marketing, assessorias, vai prestar serviço gratuito para que elas tenham realmente campanhas e não laranjas. Vai ter mulher sim. Nossa, muito legal. Muito legal. Vai ter bacana. Muito bacana. Mas, Érica, para fechar, assim, o perfil surgiu de um desejo muito grande de dividir com mulheres sentimentos que são comuns entre nós. De uma forma muito verdadeira, um projeto pessoal meu, tá? Mas, assim, para mim, escrever me promove reflexão de sentimento, de aprendizado. Então, ali é uma Paula 100%, sabe? Com verdade, com espontaneidade, com coragem de dividir. E tem sido muito bacana a forma com que as pessoas têm se identificado, né? Assim, e me dado o retorno disso. Assim, quantas mulheres que eu vejo desistindo da maternidade porque não querem que isso interfira na profissão. Assim, eu tive os meus 2 filhos, eu não era funcionária, eu era consultora. Eu voltei a trabalhar com 30 dias. Então, assim, o quanto a gente pode sim, sabe? São fases em que você constrói a sua família. Eu acho que esse é o principal projeto. Então, nesse perfil,
Érica, eu divido um pouquinho disso, sabe? Do meu dia a dia, dos nossos anseios. E cada Legal. feedback, às vezes, que eu recebo, me emociona muito. Porque são mulheres se identificando, sabe? Mulheres, na semana passada eu recebi um feedback de uma diretora executiva de uma entidade do transporte, e que ela disse assim, Paula, que bonito, sabe? Que bonito me ver no seu texto, sabe? Foi um carinho para a alma. Eu falei, que bacana isso, né? Que a gente possa dividir entre nós e cada um se sentir cada vez mais encorajada. Depois você segue lá, Nara, Muito e todo bom. mundo que Claro, tá aí eu vou ouvindo. seguir. Eu sei que você quer terminar, mas eu vou falar só uma coisa que você falou. Nara, dessa você que questão do boletim. manda. Mulheres Que a à Paula falou frente. assim, Eu só tô à frente do evento. e eu fiquei. E agora você falou uma coisa que eu passei a sofrer um novo tipo de preconceito quando eu vim para o cargo político, que é o seguinte: eu não posso mais ter vida pessoal, e é muito engraçado isso, assim. Se eu faço uma... E eu, como você, eu acho que tem que ter equilíbrio. E aí começou a quarentena, eu dei um jeito de fazer meus exercícios em casa, eu não saio em casa, e eu corria e tal, e tal. E aí, se eu posto alguma foto fazendo um exercício físico, já vem, ou falando disso, eu recebo 1 milhão de comentários assim, você devia estar preocupada com corona, como se fazer o exercício me tirasse da minha função de secretária. E isso é assustador, porque assim... Pesado isso, né, Nara? É muito pesado, é muito pesado. E eu nunca tinha vivido isso. Então, é um outro momento hoje, para mim, nesses cargos eletivos, e porque aí é de todo mundo. São de pessoas na rua, mas são também de quem, né, de algumas pessoas que estão em cargos eletivos. E assim, ou se eu não me manifesto sobre um fato, vou dar um exemplo, né? Foi um fato agora, saiu a sentença, então, racista da juíza que condenou o rapaz e colocou explicitamente que era por questão da raça dele. Foi. Esse fato me chocou. Num dia muito difícil para mim, que eu não tive tempo de ir na rede social. Aí as pessoas vêm para cima de mim, que houve um fato racista, eu sou secretária de Direitos Humanos e eu não falei nada. Então, assim, estar nessa função, nesse cargo, uma vez que as pessoas te enxergam com essa postura política, tá tendo um peso diferente, porque eu parei de poder falar de coisas que eu falava antes, ou de não falar de coisas assim, né? Eu não posso passar um fim de semana com meu marido porque vira um caos. Isso é muito complicado, assim. Eu fico pensando, a vontade de responder, dizer assim, mas vem cá, você fica o dia inteiro, né, falando do seu trabalho, pensando no seu trabalho, você não tem que se desligar um pouco, senão a gente vai surtar. Então, isso é muito difícil. Assim, eu acho que hoje, Érica perguntando assim, é um grande desafio para mim, porque eu nunca passei por isso e sempre fui das redes sociais, ter que saber lidar com as pessoas que me enxergam um cargo. E você falou da terapia, é super importante. A terapeuta fala para mim, eu faço terapia. Você não é um cargo. Né? Com certeza. Você é um ser humano. Eu acho que outro dia eu vi uma crítica no seu Instagram, que você estava fazendo exercício, alguém foi lá e falou. E aí, e olha só, olha que interessante. E aí, no mesmo dia, acho que o Luciano Rezende começou a malhar o prefeito. Aí era todo mundo, que legal. Todo mundo acha lindo que ele faz remo. Não sei se foi por gênero, mas eu acho que a cobrança ali é chato, né? Mas assim, não vejo também injusto, fazendo isso, né, com outras pessoas. É injusto, é injusto. Então, assim, tá nesse espaço, né? E aí, político me gerou estou tendo que aprender a lidar com outros sentimentos e outras críticas, outros comportamentos, assim. E aí, o fato de ser mulher, eu acho que piora muito mais. Assim, porque o colega postou outro dia jogando futevôlei de sunga na praia e foi tudo bem. Imagina você correndo de canguinha. Nara, mas eu acredito muito que situações como essa também deixam a gente mais forte, sabe? Quando a gente aprende a lidar com isso, pode ser que a gente decida não querer mais.
né? Isso muitas vezes acontece, não quero mais. Mas também lidar com isso, lidar com situações diferentes, eu acho que deixa a gente também mais cascuda, né? Assim, para outras situações. A gente vai aprendendo e vai se fortalecendo. Obrigada aí pela deixa, Érica. Né? Gente, nós falamos aí no ambiente institucional, falamos no ambiente político, falamos do ambiente corporativo. Temos várias, a gente pode citar aqui dezenas de palavras que a gente falou em todos esses ambientes. A gente tem que ser perseverante, a gente tem que ter foco, a gente tem que provar mais, e a gente não pode desistir, a gente tem que se qualificar sempre, a gente vai ser sempre questionada, deixa pra lá. A Paula falou, deixa pra lá, fala, nossa, ela é forte, ela fala e ela coisa, igual o homem, deixa pra lá. E se foi um elogio na capa extra do Cidadão... Foi sim, se foi o máximo que ele conseguiu de elogio. Que seja, né? Se valer muito a pena, a gente até, poxa, eu fiz igual mulher, né? Mas se não valer, deixa, foi o máximo de elogio que ele conseguiu. Então a gente, eu tenho muito exemplos, né? A gente coloca exemplos na vida para a gente se pautar ali nesses exemplos. Eu tenho minha mãe, obviamente, tenho várias colegas que hoje para mim são exemplos, e eu trouxe 3 exemplos aqui, e ainda fiquei mais fã ainda. Não, da Nara eu não falo mais, que vão falar que eu quero eleger Nara. Eu quero mesmo. Paula, fiquei impressionada, fantástico, e foi tudo que o pessoal do Líderes falou mesmo, viu? Maravilhosa. Revigorante ouvir assim a história sua e os princípios que você carrega. Muito legal. Mas a gente tem esse desafio, tá? De multiplicar e de trazer mais e mais mulheres. A gente também é exemplo para outras mulheres. Quando as mulheres nos veem lá, fala, olha, tá vendo? É possível sim, o quanto que ela administra com equilíbrio, com leveza, com representatividade, né? Fala, exemplo é tudo. Porque quando a gente vê que é possível, a gente acredita. O ruim é quando a gente pega num ambiente que não é possível. E aí a pessoa desacredita. Então, nossa, eu sei que em algumas coisas eu sou exemplo, as pessoas gostam de mim. Eu adoro ajudar as advogadas mais novas, as pessoas mais novas, adoro, porque a gente entrou na advocacia num mundo e a gente está vendo um outro mundo aberto, tudo cheio de oportunidade para advogadas mulheres, é muito legal. E eu quero aqui agradecer muito a vocês duas, a doutora Rita também, que já foi, espero que ela esteja descansando, que a função dela é em âmbito nacional, eu nem consigo imaginar. Eu quero agradecer muito, Paula, agradecer muito, Nara, ouvir vocês, eu espero que todo mundo tenha gostado. Obrigada. Foi tudo que eu imaginei, e foi um pouquinho mais. Graças a Deus. Foi maravilhoso, eu amei também, obrigada. Pessoal, vai estar... Paula. Olha muito aqui, bom, pessoal. prazer, Nara. Poxa, olha só, vai estar no meu canal YouTube, Érica Neves, vai estar gravado e disponível para vocês também, se quiserem linkar as pessoas para assistirem depois. E no Telegram, Advocacia em Foco, quem quiser seguir, que eu boto um monte de dica lá, boto todos os meus artigos, e podem me seguir no Instagram, @Érica Neves. Nara é @Nara Borgo. Só, né? @Nara Borgo. E Paula, ela não tem Instagram com o nome dela, não. É Desafio de Mulher. Desafio.de.mulher. Né, Paula? Meus pontinhos, eu anotei aqui, ó. Vou lá seguir agora. Gente, obrigada. Boa noite, Paula. Boa noite, Nara. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo. Gostei muito. Obrigada pelo presente de participar. Foi um presente. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.